Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do Comando Semente da Luz estamos de volta hoje no NUME para a nossa palestra número 6. Antes da palestra, vamos fazer aquelas nossas prévias com a nossa respiração de esvaziamento mental, a respiração de ativação energética e o nosso ancoramento já tão tradicional. Então, para quem for possível, fechando os olhos, quem não desdobra com facilidade, concentre-se em você, onde você estiver, sentado aqui conosco assistindo, ou para quem vai ouvir, assistir pelo canal em outro momento, onde você estiver, feche os seus olhos, concentre-se em você, e procure esvaziar a sua mente, inspirando, retendo por 17 segundos, se possível, e ao colocar para fora, use o músculo do diafragma e o músculo do períneo com alguma força para que você retire de você o que ocupa espaço indevidamente. Nesse primeiro momento, você faz uma respiração que permitirá a você ampliar a capacidade do seu corpo físico, do seu cérebro e, por conseguinte, da sua mente, de receber informações, de ser canalizado, de ser contactado. Na sequência, continue a respirar. E agora você será mais proativo. Você vai inspirar e, junto do oxigênio que você põe para dentro dos seus pulmões, você vai colocar coisas boas, coisas belas, planos, projetos, metas e objetivos. E toda essa energia que já se encontra aqui, onde nós estamos ancorando agora, preparada por seres de luz, por ordens, conselhos e postos que se ligam a nós. E onde você estiver, essas energias chegarão a você, ou já estarão com você. Retenha pelo tempo que você conseguir. E expire. E ao colocar para fora nessa expiração, você vai eliminar o gás carbônico, acompanhado das suas travas, bloqueios, fobias, medos, traumas, mágoas, tudo aquilo que impede a sua ascensão, tudo aquilo que não permite a você a verticalização, como pactos, votos, batismos, gaiolas, miasmas, contratos negativados, chips, dispositivos umbralinos e tudo mais que já começa a cair de você, já começa a ser eliminado de você. E aqui agora, ainda respirando, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, convocando aqui as energias dos filhos primordiais, Anhotak Ten e Mitchan El, que doam-nos a possibilidade do contato com os filhos paradisíacos Mika, Starré, Emanuelis e Metraton. De Mika, com quem temos uma ligação distinta, única, porque é filho paradisíaco do nosso universo local de Nébado, vem uma série de fractais, diretos e indiretos, muitos de nós ligados a eles. Se destacam entre eles Amélios, Astacheram, Arcanjo Miguel, Jesus Sananda. Tantos seres aqui presentes à volta desse projeto, muitos deles são vocês, Kumaras, Morontiais, ancorados nesse planeta,
que entram em contato agora com as ordens de Melquisedeque, Ladonadek, Voronadek e Goronadek, ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion. Comandantes Toranque, Norton, Oberon, Quirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra. Tantos seres que já chegaram. Abrem-nos passagem para os contatos com as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramaris e Ramatiz. Tronos de pretos velhos e caboclos já nos abraçam, felizes pela nossa presença, pelo nosso retorno, pela nossa vinda, bem como os tronos de Exus e Pombagiras também o fazem, e vinculados às nossas tronqueiras de nossas casas e à nossa tronqueira daqui, como na tronqueira do Gumã, formamos uma enorme rede de proteção, em que se abre à nossa volta nosso mercaba coletivo com 7 velas enormes, formando uma mureta à nossa volta. Os pilares verde da cura e violeta da transmutação já são ativados, junto ao nosso pilar magnânimo. O resgate fraterno de Mãe Maria, Sara, Marta e Maria Madalena, com todas as falangeiras da falange mariana, já iniciam as passagens entre nós, ativando-nos, curando-nos, protegendo-nos e também felicitando alguns de nós pelas ligações profundas com elas. Representantes máximas do sagrado feminino, Gaia, Pachamama, Ishtar, Nanamburuque. Assim, chegam a nós as sacerdotisas do templo de Ísis, com Roquina, os sacerdotes do templo de Horus, com Rancor, e nossos recentes, também chegados, Druxos e Sucalá, seres que juntam-se ao nosso grupo, ampliando o nosso leque. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Palestra número 6 vai falar sobre perturbações espirituais. Como eu já falei antes em outras palestras, são aquelas coisas que não são para vocês, né? Vocês não são perturbados espiritualmente, vocês vão passar essa ideia para alguém, e provavelmente para alguém que precisa ouvir isso lá na frente. Vocês são todas pessoas muito bem resolvidas, mas a gente sempre ouve de novo aquilo que não nos cabe para poder passar adiante. Por isso também que ela é uma palestra muito ligada à palestra anterior. Qual foi a palestra anterior? Obsessão. A palestra de obsessão. Dentro da palestra de perturbações espirituais, a gente vai falar um pouquinho mais de psicoses e neuroses e das possíveis curas. Então vamos a ela. A mente sã, esclarecida ou buscadora do esclarecimento em todas as direções, essa mente sã, o ser detentor dessa mente sã, não enfrenta qualquer problema mental, emocional ou físico. A mente vazia e ignorante das leis que regem as demais dimensões da vida produz os distúrbios e conflitos psíquicos que refletem na saúde física. Então observem que eu falei que essa mente vazia, ela produz. Lembra do que eu falei tanto na palestra anterior? Você é responsável pela sua obsessão.
Você atrai aquilo que você acredita que é culpa dos demais. Essa mente vazia que desconhece as leis, que se nega a entendê-las, ela produz os problemas. Ou seja, a maioria das mazelas que nós temos a nível físico, emocional, cognitivo ou espiritual é nosso, causado em muitos dos momentos das vidas pregressas ou nessa própria, por nós mesmos. Essa saúde física pode gerar derrames, infartos e até o câncer, mas costumam produzir mesmo de imediato as tais das neuroses e psicoses nos seres detentores dessas mentes. E é sobre essas duas que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. A neurose, ela é um distúrbio emocional normalmente passageiro que conduz o ser a um estilo de vida desajustado, em conflito consigo mesmo e com o ambiente à sua volta. Um ambiente à volta, não só o meio ambiente, mas todos que estão no seu ambiente. No meio espiritualista, ela é normalmente identificada como perturbação, podendo ser geradora das conhecidas obsessões. Daí o vínculo, de novo, com a palestra anterior. Então você percebe que a neurose, ela pode ser geradora da obsessão. Não é a obsessão que causa a neurose. Em geral, é você que já gera um problema. E quando eu falo de neurose, eu estou falando de neurônio. O neurônio é físico. Você pega no neurônio. O neurônio é 4D. O neurônio é matéria. Então você está falando de algo físico. Algo que você produz no seu próprio corpo. A psicose, ela é uma perturbação normalmente também mais profunda e de origem mais remota. Quando eu falo mais remota, eu faço referência ao fato dela poder ser sideral. Ela vem de outra existência, mas como a gente insiste muito aqui com vocês, não nos prendamos ao fato de que essa existência tem que ser aqui. Tem que ter sido aqui, nesse planeta, com um corpo igual a esse, nessa raça. Você pode ter gerado, produzido problemas muito longe daqui. São acontecimentos dolorosos e por vezes prolongados que ocorreram em vidas pregressas ou, e o mais importante que eu destaco sempre, oriundos de hologramas encarnacionais. É algo também que a gente vem insistindo com vocês, dos hologramas encarnacionais que nós temos, que nós mesmos nos permitimos abraçar. Elas podem causar lesões no corpo astral, o 5D, e se refletem na 4D. Então a psicose tem a ver com psique. Ela não é física, ela é de uma outra dimensão. As causas e características de tais perturbações, tanto uma quanto a outra, são desconhecidas pela psiquiatria ou pela psicanálise convencional. E aí eu volto ao que eu já falei antes. A psiquiatria e a psicanálise integrativa, que é aquela da medicina mais abrangente, ela já conhece essas causas. Eles já se aprofundam nessa direção. São as terapias holísticas, é a homeopatia, os cristais e os médicos que, mesmo formados em graduações de medicina normal, convencional, eles se aprofundam em abraçar esse outro lado. E aí sim, eles se tornam conhecedores da condição de como curar os seres em tais condições. Eu falei da psicanálise e da psiquiatria convencional, mas nem mesmo, por exemplo, as religiões conhecem essas informações. Ou quando as conhecem, fazem questão de escondê-las, fazendo com que sejamos todos nós aqueles seres a não termos acesso às demais dimensões e mais, às variações temporais, às realidades paralelas. Tudo isso envolve a medicina integrativa. Infelizmente, por esse desconhecimento, esses problemas como neurose e psicose, em geral no planeta, são tratados somente com recursos materiais e remédios.
Não que os recursos materiais dos remédios devam ser abandonados, não. Eles fazem parte do tratamento conjunto. Por isso a medicina é chamada de integrativa. Você não vai abandonar o que você já tem, mas você precisa ampliar esse leque. Buscar outras causas, além de somente aquelas que serão curadas por meros remédios alopatas. Esses recursos materiais e os remédios alopatas somente, eles raramente penetram nas causas mais profundas desses seres desajustados. A causa principal do distúrbio é a visão distorcida. E quem é que tem a visão distorcida? Esse ser, essa mente que causou o problema. É também o viver puramente material. Daí a necessidade do tal do reto viver, reto pensar e reto agir, tão falado pela Rometria, e também do conheça-te a ti mesmo, ou conhece-te a ti mesmo, que já falava Jesus Sananda quando veio ao planeta. Com essa ideia em mente, e um bom mergulho interior, o que é um bom mergulho interior? Uma análise profunda que você faça de você mesmo. A saúde global pode ser restabelecida. Atentem para a palavra pode. Só será restabelecida se você o desejar, se você se permitir. A possível cura. Reiterando mais uma vez que a cura só se dá quando o ser abre a possibilidade da mudança de atitude dele mesmo. Fora isso, você pode ter o mestre que for descendo a terra. Se você não se permite, se você não se compreende, não há cura que chegue em você. Por isso os tais dos milagres não são propriamente uma maneira de entender essas curas, porque não há milagre. Quem produz o pseudo-milagre? Quem realiza a transformação real? Você. As possibilidades de cura, e vejam quantas delas são. Elas passam por psicoterapias, passes, terapias espiritualistas com cristais, musicoterapia, meditação, respiração, ancoramento, detox profundo, medicina alternativa, florais, homeopatia, cirurgias estelares, entre outras. Eu li algumas, há muitas mais. Todas elas são ótimas, só que depende de uma avaliação individual. Você tem que buscar aquilo que cabe a você. Não adianta copiar do outro, como usar o remédio que o outro usa. Na academia, você fazer a série do coleguinha que está do lado. Você copiar o que alguém te receitou de ouvir falar, de acho que é assim. Isso, em geral, não funciona. Importante, doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas, e não o estado de órgãos ou demais partes do corpo físico. Isso é muito importante. Tanto que aquela frase, quando você fala, eu estou doente, é você que está doente. Não é o seu órgão, não é o seu gânglio, não é o seu plexo, não é um pedaço seu, é você. O corpo físico quase nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam informações da consciência, e essa consciência está sempre em construção. Saúde real se atinge quando há harmonia entre as distintas funções corporais. O que é essa harmonia? É aquela que leva você à comunhão com o Criador. E esse Criador não precisa ser o Criador de tudo, o Pai Universal, a fonte que tudo é. Se você conseguir harmonia primeiro com seu mentor, já é o primeiro passo. Isso é raríssimo. E essa harmonia, quando que a gente está em harmonia? Harmonia plena, total, completa e absoluta. Doença é a perda relativa dessa harmonia. Enquanto depressão é cansaço de viver, é não aceitar a existência como ela é. É a chamada doença prisão, que caça a liberdade do ser rebelde e viciado em ter seus caprichos atendidos.
essa depressão muitas vezes é também a existência, o próprio universo, os próprios seres à sua volta, convocando você, fractal encarnado, a realizar mudanças inadiáveis. E eu repito aquilo que eu já vim falando em algumas palestras. Os seus problemas, as suas doenças, as suas limitações são colocadas para cada um de vocês, para que vocês repensem. Eu vou citar 2 livros. O primeiro deles, O Receituário Oportuno, é um capítulo do livro Escutando os Sentimentos, de Vanderlei S. de Oliveira. Nesses 2 livros aqui, no primeiro mais, no segundo nem tanto, eu vou sair um pouco daquela obviedade de citar somente os livros de Divaldo e de Chico, que são maravilhosos, mas vamos abrir o nosso leque também e ver que há muitas outras bibliografias e autores. Nesse livro, a protagonista, que se chama Hermance Defoe, ela nos diz ser necessário ingerir 3 medicações com frequência. A primeira, acreditar que você merece ser feliz. A segunda, parar de encontrar motivos externos para tudo. Lembra da autoobsessão? E a terceira, tentar ser feliz nessa existência. Acreditar que você merece ser feliz. Parar de encontrar motivos externos para tudo e tentar ser feliz nessa existência ainda. O outro livro, já mais conhecido, de Pietro Baldi, é um livro até mais difícil, A Grande Síntese Cósmica. Ele afirma, em futuro próximo, e essa é a fala minha entre parênteses, eu creio que esse futuro próximo seja hoje, a medicina levará em conta o psiquismo, ou seja, ela vai trabalhar, e já está trabalhando hoje, numa linha fractal, espiritual, de alma, e buscará cura por um caminho mais pacífico, que penetrará na corrente da vida, induzindo a mente a comandar a cura dos órgãos. Essa é a autocura. Isso é a cocriação. Isso é a plasmagem. Fechando as portas às novas invasões, produzindo a bolha de proteção à sua volta. Vários acréscimos aqui são meus, mas a essência é de Pietro Baldi. Esse livro foi escrito muito lá atrás. Ele parece escrito ontem, mais moderno impossível. Dentro desse assunto, tem um tema chamado ciência e religião. E dentro de ciência e religião, existem 2 tronos do conhecimento humano que têm origem comum. Ciência e religião são esses 2 tronos. E ambas têm origem comum. Que origem comum é essa? A palavra xamã. Eu sei que pode parecer para alguns de vocês completamente fora do normal. Mas nas civilizações não reveladas, e que civilizações são essas? Herbórea, Lemúria, Mu, Shangri-La, Atlântida, várias daquelas que a gente já trabalha com vocês há algum tempo. Fora as civilizações do Império Rama, que está oficializada, mas pouco estudada, Incas, Maias e Astecas. A palavra xamã, ela servia tanto para a ciência quanto para a religião. Porque xamã, na ciência, era um ser dotado de condição sideral, curador ou curandeiro. Esse, na verdade, é o tataravô do médico. Originalmente, ele cuidava dos doentes com ervas e chás retirados da natureza. Isso é medicina integrativa hoje. O que a medicina integrativa faz hoje é isso: integrar todos esses conhecimentos. E esse mesmo xamã, na religião, era o típico ser de comunidades antigas. Que comunidades são essas? Gnósticos, celtas, druidas e quase todos os índios que você puder imaginar.
lá na origem, lá na base, seguiam essa linha. Esse xamã era o tataravô do sacerdote. Ele originalmente tratava das questões transcendentais e dos relacionamentos. É o que a medicina integrativa hoje também faz. Existem causas atuais e anteriores daquilo que a gente chama de aflição. E ela no Espiritismo, eu vou abrir uma exceção aqui para usar algo que é oriundo do Espiritismo, ela chama isso de 5 Is. E os 5 Is são ignorância, imaturidade, irresponsabilidade, imprudência e invigilância. Ignorância. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Até quando a gente vai aceitar ser ignorante? Com tanto conhecimento à disposição em diversas fontes, em diversos canais. A imaturidade. Até quando seremos crianças siderais? Até quando nos comportaremos como bebês que acabaram de chegar ao planeta? Só que nós chegamos aqui há muito mais tempo e não estivemos somente aqui. Irresponsabilidade. A partir de quando assumiremos os fatos, os atos e as atitudes que são nossas? Imprudência. Por que tantas atitudes imprudentes ainda? Invigilância. O orai e vigiai fala muito sobre isso. Mas a invigilância, ela é permanente. Na 4D, que é essa matéria bariônica da fisicalidade do planeta Terra, doenças, problemas ou limitações podem manifestar-se desde o nascimento ou podem ser desencadeadas por uma aparente causa material, uma fixação, um trauma, um estresse. Devemos entender que o gerador de doenças mentais já pode estar registrado nos corpos mais sutis do reencarnante. Ou seja, você quando volta ao planeta, já traz grande parte, se não todas, as características que levarão você a ter um problema. Aceite-o, entenda-o, compreenda-o. Da neurose à demência ou esquizofrenia, que são as psicoses que eu falei no início, a gênese muitas vezes é anterior à existência atual, à existência 4D. Fechando a nossa parte, mas não vou acabar agora, o fechamento é grande, a gente vai fazer uma pequena vinculação da psicose propriamente com as obsessões que são da palestra anterior. Nós temos que considerar as psicoses desencadeadas por processo objetivo que podem ser solucionadas com devida terapia, mudança de comportamento do encarnado, reforma íntima e compreensão de tudo que envolve esse processo. Mas, mais uma vez, isso depende do próprio ser. Eu falei aqui no início, psicoses desencadeadas por processo objetivo, por processo obsessivo, não o contrário. Não é o processo obsessivo, não é o obsessor que desencadeia as coisas. É o que a gente sempre acha. Como eu falei anteriormente, quantas pessoas vão aos centros, às terapias, buscando um obsessor? A pessoa jura que está obsediada. Ela tem certeza que o problema dela é causado por um externo, por algo, por alguém, jamais por ela. Quantas doutrinações a gente assistiu em que o serzinho ali sentado falava para o obsessor assim: não é possível o que você me diz. Ele não acredita. E os obsessores muitas vezes falavam para eles assim: eu não faço nada, é ele que me puxa, é ela que me atrai, é ela que me chama. E as pessoas reagem contra os obsessores dizendo assim: não faço isso. A gente nega o que a gente faz com clareza. Isso acontece demais. O exemplo que eu citei no início aqui já está comprovado em vários livros e declarações de vários terapeutas, médicos e pessoas que trabalham com esse tipo de energia, em que a pessoa se nega a mudar.
Quem faz terapia holística, você trabalha com isso, por exemplo, mas quem trabalha com outros tipos de cura, inclusive os médicos integrativos, declaram que a pessoa está tão ruim, a pessoa está tão desregulada. E quando eu falo desregulada, gente, estou falando de alimentação, falando de prática diária, estou falando de exercício físico. É muita coisa que a gente faz ou deixa de fazer quando deveria fazê-lo. E essa medicina integrativa tem que ser buscada por médico. É outra pergunta que o pessoal tem me feito no canal. A gente fala muito sobre isso aqui, mas nós não somos médicos. Então, para você buscar a medicina integrativa, você tem que buscar um médico integrativo que te fale mais ao coração, que você goste, que esteja dentro das suas condições. Eles não são tão mais caros assim do que parece. Também existe essa máxima, inclusive no próprio meio da medicina natural, normal, tradicional, de que o médico integrativo é mais caro. Não necessariamente, nem sempre. Até porque o mais caro e mais barato diz muito para você, né? Diz muito a respeito daquilo que você avalia. O que é caro e o que é barato? Às vezes a gente gasta muito mais com outras coisas que destroem a gente, que mantêm a gente numa prisão. E a gente acha aquilo super barato, porque é normal. De novo, é a zona de conforto. Então, nos casos de transtornos mentais, que são o assunto da palestra, que são os assuntos da palestra, a presença de obsessores deve ser observada, não somente vinculada como a causa única. Ainda que não como causa da doença, mas como sendo doente aquele que gera, que produz as vibrações em ondas baixas, com pensamentos negativos e depressivos, atraindo os espíritos afins com essa vibração. Então, de novo, a gente volta ao mesmo citado anteriormente. Nós é que geramos uma energia baixa, que entramos numa frequência não tão boa, que atrai os problemas. O transtorno mental também pode ser encarado, isso é muito importante, como uma etapa purificadora e evolutiva para o ser envolvido e para os pais e demais participantes. Demais participantes são todos que participam da vida daquele ser. E aí esse leque é muito amplo. Que podem ser coadjuvantes em todo o processo, desde o pré-reencarnatório, desde a pré-4D. Lembremos também que transtornos mentais, algumas vezes, podem ser oportunidades solicitadas pelo próprio ser para desenvolver habilidades, percepções e sensibilidades, ou mesmo ajudar o grupo familiar que necessita passar por essa experiência. Essa talvez seja a etapa mais difícil de aceitar, que você de repente tem um problema ou uma limitação, ou conhece alguém que o tenha, e que você solicitou aquilo, que aquilo faz parte da sua construção de ser, que aquilo faz parte do seu projeto sideral. Raramente a gente aceita que uma perda, que uma mácula, que uma dor, que uma ausência financeira, que uma ausência de alguém, que alguma coisa que me machucou muito faz parte da minha trajetória. Observe aquelas pessoas que conseguiram dar a volta depois de grandes problemas. A maioria delas tem livros ou declarações que demonstram que ela acredita que a vida dela começou depois ou a partir daquilo ali. São diversas histórias de pessoas crentes e descrentes, pessoas espiritualistas e não espiritualistas, baseadas em algo só físico ou não. Muitas delas que superaram graves problemas. E o grau de como julgar essa gravidade é muito particular seu. Essas pessoas passaram a ter outras novas ou renovadas existências. Fiquem em paz. A gente vai fechar primeiro nosso momento aqui e depois eu abro para perguntas ou para outras falas que vocês têm, tá ok? Vamos de novo fechar os nossos olhos, somente para o nosso encerramento. Já realizamos nossas respirações, já entendemos tudo o que nos foi dito e com certeza a partir do próximo minuto seremos outros seres. Sairemos daqui e reconstruiremos a nossa trajetória. Agradecemos aos queridos guias, amados mestres, a vossa presença,
a vossa inspiração, o vosso acoplamento que foi muito sentido hoje, de maneira positiva. E assim que possamos fazer com que nossas existências melhorem mais a cada dia. Kam Shan Pham, Kam Shan Pham, Kam Shan Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare.